Você já ouviu falar de egograma ou análise transacional? Então calma que eu já vou te explicar o que é. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você já se sentiu como um peixe fora da água? Já se sentiu que parece que você é diferente das outras pessoas? Você não sabe por que você se comunica do jeito que você comunica, porque você age como age. Ou até mesmo você se inspira em outras pessoas que você acredita serem melhores do que você, mas você mesmo parece que não consegue mudar. O objetivo desse vídeo é te apresentar uma ferramenta que mudou a minha vida. Inclusive a ferramenta que fez com que eu desenvolvesse o nome desse canal, que é Comunique no Estado da Arte. Que fez com que eu entendesse quem eu realmente era, porque eu agia como eu agia, principalmente como eu poderia me comunicar com diferentes tipos de pessoas, me conectando com cada uma delas. E eu já aviso que o objetivo desse vídeo não é ficar te falando de personalidades de forma genérica pra você sair julgando o próximo, não. O objetivo desse vídeo é ter uma conversa franca com você e te explicar por que cada um de nós desenvolvemos diferentes estados de ego, desenvolvemos diferentes personalidades, como identificá-los e principalmente como se conectar e falar com cada um deles, porque o melhor sobre o egograma e o análise transacional é que todas as personalidades, todas as características que você precisa já estão aí dentro de você, só estão um pouco desreguladas. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, o que é egograma e análise transacional. Então vem comigo pra gente poder aprender junto o que raios é o egograma. Eu costumo fazer isso, mas antes de explicar, já deixa seu like, inscreve aqui no canal, porque esse é apenas um dos milhares de conteúdos que eu vou publicar aqui nas redes falando de comunicação e alguns que já estão publicados. Para entender então um pouco melhor sobre o egograma, esse vídeo ele vai ser mais explicativo. E eu separei alguns slides para que você consiga entender o que eu estou falando e também visualizar. Para a gente poder entender o que é o egograma, a gente precisa conhecer o seu fundador, que é Eric Berne. Eric Berne nasceu em 1910, de acordo com o seu livro. Ele nasceu em Montreal, no Canadá, e morreu em 15 de julho de 1970. Mas ele ficou conhecido por desenvolver o que a gente chama de análise transacional. E egograma é um teste que ele fazia para identificar a personalidade das pessoas. Ele era um psiquiatra e um psicanalista canadense muito conhecido. E o que acontece? Quando ele se formou em psicanálise, ele começou a reparar que a psicanálise demorava muito para poder chegar num determinado diagnóstico e ele não concordava 100% com como a psicanálise fazia os seus diagnósticos. E durante um período ele chegou a trabalhar no exército. E o objetivo dele era identificar os perfis comportamentais dos seguranças, dos soldados do exército. E ele começou a reparar que tinha um padrão de comportamento que, embora as pessoas fossem diferentes, eles se comportavam de uma forma muito parecida. E como no exército todo mundo usava a mesma roupa, ele conseguia identificar os padrões comportamentais das pessoas sem julgar a aparência, simplesmente pela forma que ela se movimentava, pela forma que ela falava e pela forma que ela se portava. E Eric Berne começou a responder os testes de personalidade das pessoas desde o momento que ela entrava na sala e sentava e mostrava o teste para essa pessoa e perguntava quantos por cento do teste ele acertou sobre aquela pessoa que ele nem conhecia. E pasmem, ele tinha mais de 70% de acerto com essa observação. Depois de ficar muito encafifado de como ele conseguia fazer isso, Eric Berne foi estudar, criar nomes para isso que ele tinha identificado, para por que nós nos comportamos de formas tão semelhantes, mesmo sendo pessoas tão diferentes em diferentes lugares do mundo. E foi aí que ele criou o que a gente chama de análise transacional, e ele criou um teste chamado egograma. Caso você não saiba, vou até colocar aqui na tela para você ver. Então vamos lá, como o Eric Berne ele dividia as personalidades. Já compartilhei a tela aqui para ficar melhor. E funciona da seguinte forma, ele acreditava que nós tínhamos 3 estados de ego dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. O estado do ego do pai, o estado do ego do adulto e o estado do ego da criança. Eu vou até subir um pouquinho aqui minha imagem para vocês conseguirem ver melhor. Pronto, agora tá top. O estado do ego adulto, de acordo com Eric Berne, era a área do nosso cérebro, da nossa mente, responsável por toda a parte lógica, como se fosse o córtex pré-frontal, onde a gente absorve todas as informações técnicas, os aprendizados que nós temos na escola, matemáticos, lógicos, leituras e afins. Sabe todas aquelas informações consideradas racionais? Elas seriam... Sabe, todas aquelas informações consideradas racionais, elas seriam administradas pelo nosso lado adulto, pelo nosso lado racional. Já o estado do ego do pai, a área do pai da nossa mente, ela seria responsável pelas nossas ações.
Coisas que nós aprendemos como éramos crianças com os nossos pais, de como agir de determinada forma. E depois a gente vai ver as personalidades que surgem a partir daí. E o estado do ego criança era responsável pelos nossos sentimentos, como nos sentimos na nossa infância, o que nós absorvemos naquela época, e isso moldou a nossa personalidade a partir daí. Então esses são os 3 estados de ego base para as personalidades que nós veremos no decorrer do vídeo. Agora que a gente já sabe o que é o estado do ego do adulto, do pai e da criança. E lembrando que o objetivo desse vídeo é ser o mais simples possível. Se você quiser se aprofundar, depois clica no link da descrição, me procura, a gente fala mais aprofundado. Ou deixa um comentário querendo que eu me aprofunde sobre isso, que aí eu falo mais a fundo sobre isso com vocês. Mas isso daqui é a base para você entender de onde vão surgir as personalidades que a gente vai ver. Porque o adulto é uma personalidade, dentro do pai tem outras 2 personalidades, e dentro da criança tem outras 2, que a gente vai ver isso agora. Essas personalidades, inclusive, note algo muito interessante. O Eric Berne, ele reparou que todas as pessoas do planeta se comportavam de forma muito parecida. O Eric Berne começou a ver o que a gente chama de energia psíquica, que todas as pessoas têm todas as personalidades humanas dentro de si. O que mudava era a intensidade dessas personalidades, dependendo do trauma que você tinha quando você era criança, da forma que você vivia a vida. E com isso, você não tinha mais como usar esse conhecimento para julgar o outro. Porque o que muda você da outra pessoa são só as intensidades das personalidades. E tendo esse estalo, você é capaz de se tornar o que você desejar, desde que você consiga equilibrar as suas personalidades. Até mesmo alguém extremamente tímido poderia falar de uma forma muito eloquente. Até mesmo alguém extremamente crítico poderia falar de uma forma mais amorosa, desde que ela treinasse esses aspectos da personalidade. E foi aí que eu me apaixonei por Eric Berne. E fui estudar. E aí eu descobri as 5 personalidades que Eric Berne desenvolve a partir desses 3 estados do ego. Quer descobrir comigo quais são? Então vem que a gente vai começar agora. A primeira personalidade fica no estado do ego do pai. Tem 2 lá dentro, mas a gente vai ver a primeira, que é conhecida como pai crítico, ou em algumas nomenclaturas, como crítico poderia soar mal, chamam de pai estrutural. Vou até compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá, o pai crítico, ele é uma personalidade que ele vive com apenas um objetivo, e muito bem definido: ter resultado. Ah, Michael, como assim? Você está falando que a vida do pai crítico... Sim, estou dizendo isso porque Eric Berne explicava de formas bem detalhadas como cada estado de ego interagia. E o pai crítico, ele não quer que você goste dele, o pai crítico não quer que você seja bonzinho, o pai crítico não quer nem que você dê atenção para ele, o pai crítico quer que você faça o que ele pediu. A essência da personalidade do pai crítico é gerar resultado. E é sempre importante lembrar que as personalidades não são positivas ou negativas, elas simplesmente são. Elas existem, temos todas delas dentro de nós. O que muda é a intensidade. Então, o pai crítico, ele pode ser usado de forma muito positiva, porque ele é organizado financeiramente, ele é perfeccionista, ele é direto, ele foca em gerar resultado, ele não gosta de enrolação e ele vive procurando fazer com que as coisas funcionem. Sabe aquela mãe que tem que cuidar de 5 filhos sozinha, a mãe solteira brasileira? Ela tem que ser pai crítico para poder educá-los num determinado período, para conseguir organizar as finanças. Imagine que o filho dela vai pôr um dedo na tomada e ela fala: filho lindo, meu querido, minha paixão, poderia por obséquio tirar o seu dedinho na tomada? É óbvio que ela não vai falar assim. Ela vai falar: tira o dedo da tomada agora. Por que ela faz isso? Porque o pai crítico quer resultado imediato, que ele tire o dedo da tomada naquele momento. E ele vai conseguir esse objetivo. Agora, qual que são os maiores desafios de quem tem um pai crítico muito alto? Quando o pai crítico está muito alto, ele pode acarretar em alguns desafios que podem causar problemas negativos na vida dele. Acontecer muito é do pai crítico soar como agressivo, porque ele, como ele é extremamente direto, ele não está tão preocupado assim com um bom relacionamento pessoal. Ele quer simplesmente que as coisas sejam feitas. Pode acontecer do pai crítico acabar prejudicando seus relacionamentos interpessoais. Para deixar isso evidente, eu vou pôr um trecho aqui agora, editor, coloque, da minha aula do meu curso Comunique no Estado da Arte, que eu começo a explicar o pai crítico. E durante os próximos minutos vai mostrar eu simulando como a personalidade pai crítico, ou pai estrutural, age com as pessoas ao redor. E por que é importante você entender o pai crítico? Muitas vezes a nossa comunicação precisa ser direta, assertiva, e precisamos nos comunicar de forma que gere resultado. Nesse momento, o pai crítico vai ser extremamente útil. Vou dar um exemplo. Imagine que uma criança vai pôr o dedo numa tomada. Você vai chegar e vai falar assim: filho lindo, meu querido, poderia, por obséquio, se possível, remover o seu dedinho da tomada? Não, é claro que não. Você vai falar: tira o dedo da tomada agora. E ela vai tirar o dedo.
Então, o pai crítico ele tem essa característica de comunicação, de focar em resultado. Então, se você está conversando com alguém que é pai crítico, use informações diretas, não enrole, seja pontual, seja alguém que fale sobre resultados, sobre dados, tenha uma comunicação assertiva. Evite muitas emoções, evite ser uma pessoa muito dramática, porque isso irrita ainda mais seu pai crítico. Quanto mais confiante e objetivo você for, mais você vai se conectar com alguém que tem um estado de ego do pai crítico mais elevado. Seja bem-vindo à aula do pai crítico, a primeira personalidade que você vai aprender. O pai crítico ele tem como única essência gerar resultado. O pai crítico ele não quer que você goste dele, a comunicação dele é direta, é assertiva, ele é perfeccionista, ele gosta de tudo organizado. Inclusive, pelo amor de Deus, Cláudio, vamos melhorar a qualidade desse vídeo? Olha o jeito que tá aqui a iluminação. Por favor. Como que eu vou ensinar pra eles o que é a qualidade, como que um pai crítico realmente faz o negócio funcionar com a iluminação desse jeito? Rápido que eles não têm tempo de ficar perdendo com isso, não. Obrigado. O pai crítico, ele quer que as coisas funcionem. Ele simplesmente tem uma comunicação sem frufru, sem ficar enrolando. A forma de se portar dele é muito objetiva. Ele geralmente tem uma vestimenta muito tradicional, e quando você vai lidar com um cliente ou com alguém que é pai crítico, ele não quer que você o enrole, ele quer que você simplesmente vá direto ao ponto. A pessoa que tem um pai crítico muito elevado, ela é uma pessoa que ela não quer que você goste dela. Ela não é uma pessoa que quer que você fique agradando ela. Ela quer que você faça o que ela pediu. E é extremamente importante entender que o pai crítico e outras personalidades não são colocadas em categorias como positivo ou negativo. São características. Se é positivo ou negativo, depende da circunstância. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Imagine que uma criança vai pôr o dedo na tomada. Você vai chegar pra ela e falar, olha, meu querido, tira o dedinho? Não. Você vai falar, tira o dedo daí agora. E você pode salvar a vida dessa criança. Você falou de forma assertiva, direta, clara e objetiva. Ainda no estado do pai, nós temos o segundo pai, que é o pai protetor. Vamos entender junto aqui, então, o pai protetor? O que é interessante a gente notar? Diferente do pai crítico que vive para resultado, o pai protetor vive para proteger o outro. E é curioso que o pai protetor se consegue perceber que ele quer estar sempre te ajudando, ele fala às vezes no diminutivo, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele olha no teu olho, ele geralmente está bem vestido, ele ativamente quer ser aprovado pelas pessoas, gosta de animais, ele coloca toda a vida dele à mercê de servir o outro. E você consegue identificar um pai protetor tanto na sua fala quanto no seu jeito. Imagina que você está numa roda de amigos e você cumprimentou todo mundo e esqueceu de cumprimentar um pai protetor. O perfil do pai protetor vai chegar pra você e vai falar assim, pô, por que você esqueceu de falar comigo? Eu te fiz alguma coisa, eu te chateei, me perdoa, o que eu fiz? O pai protetor, ele tem essa necessidade de proteger, de ajudar, de estar perto. E algo que pode ser muito positivo na vida do pai protetor é que ele constrói bons relacionamentos. Agora, que desafio os pais protetores enfrentam? Eles acabam sendo ciumentos demais, podem ser muito dramáticos ou vítimas do mundo, ou achar que eles são os salvadores, porque somente eu posso te proteger e mais ninguém, porque eu sou o seu herói no cavalo branco e grande protetor. Então esse é um desafio que pessoas que têm um estado do pai protetor muito exacerbado pode acabar enfrentando. Agora, eu quero deixar um recado para você que talvez tenha um pai protetor muito alto, para poder te ajudar a comunicar bem com esse estado de ego. Cuidado! Procure desenvolver as características, por assim dizer, benéficas do pai protetor, de ajudar, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, e tome cuidado com os desafios dele. Evite ser extremamente ciumento, possessivo, tomar controle de outras pessoas. O pai protetor, sendo bem utilizado, vai trazer muitos resultados na sua comunicação e principalmente na sua vida. Vou deixar agora um trecho aqui de outro vídeo também do meu curso, um trecho dele, mostrando eu atuando como um pai protetor. Agora a gente vai iniciar a segunda aula do módulo, onde a gente vai aprender sobre o pai protetor. E o pai protetor é interessante, porque o pai protetor, ele não vive para resultado, ele vive pelos outros. Ele gosta de ajudar as pessoas, de compreender, de ouvir. Ele gosta de criar um ambiente que fica agradável. Inclusive, desculpa incomodar, Cláudio, você pode, por favor, acender a luz pra gente, deixar uma iluminação bem legal? Isso, só um pouquinho mais equilibrado. Você consegue dar uma ajeitada? Isso, acho que tá melhorando. Tá? Eu vou até ajeitar aqui. Olha, o pessoal fica mexendo nessas iluminações. Obrigado, Cláudio. É muito bom ter você trabalhando comigo, viu?
Obrigado mesmo, sério. Não sei como a gente estaria gravando esse curso se não fosse você. Bem, o pai protetor, ele se preocupa muito com o relacionamento que ele tem com outras pessoas. Sabe, o pai protetor ele gosta de criar vínculos, de tratar os outros bem, de ser conhecido como uma pessoa legal. Ele geralmente se porta de forma bem aberta, ele gosta de tocar nas pessoas, ele fala de uma forma mais suave, ele é mais vaidoso. Até quando ele vai usar o terno ou uma camisa, ele gosta de estar com o cabelo em dia, gosta de estar bem organizado. O pai protetor, quando ele se comunica, ele gosta de criar vínculos, de se conectar com as pessoas. É como se o pai protetor fosse alguém apaixonado pela vida. Porque o pai protetor, ele quer ter amigos, ele quer ter pessoas por perto. Numa venda, o pai protetor quer muito mais que você seja um amigo dele, que você se conecte com ele, que você seja alguém de confiança, como o afável que a gente viu antes. E na vida, o pai protetor, ele simplesmente ama pessoas. Uma coisa que pode prejudicar o pai protetor é que ele é tão preocupado com outros que às vezes ele prejudica o próprio trabalho, a própria empresa, em benefício do outro. Pessoas com pai protetor muito elevado, elas chegam a ponto de se machucar, de se prejudicar. Como o início desse vídeo. A iluminação estava apagada, depois ficou muito ligada. Em vez de eu ser assertivo, eu tentei ser cuidadoso, falar com poucas palavras, falar com tato, e ainda não ficou perfeito do jeito que tinha que estar. O pai protetor está tão preocupado em agradar o outro que às vezes ele prejudica a qualidade do seu próprio trabalho. Quando você vai se comunicar com um pai protetor, é extremamente importante entender que ele se preocupa em ser amado, em ser reconhecido. Se você está numa reunião com várias pessoas, cumprimentou todo mundo e falou um pouquinho mais baixo com o pai protetor, ele vai querer saber exatamente se ele fez algo pra você. Agora, pra gente chegar na terceira personalidade do egograma da análise transacional, a gente vai sair do estado do pai, que tinha duas personalidades, que era o pai crítico, e o pai nutritivo ou pai protetor. Vamos para a criança. E aqui nós temos a criança adaptada e a criança livre. Vamos entender um pouco melhor sobre a criança adaptada? Vamos lá então que eu quero falar com você aí, criança adaptada. Quais são as características do perfil de uma criança adaptada? Diferente do pai crítico que vive para resultado e do pai protetor que vive para proteger, a criança adaptada ela vive para obedecer. Elas geralmente são pessoas mais tímidas, mais introvertidas, mais recuadas, falam um pouco mais baixo, mas são extremamente inteligentes, observadoras, respeitam as regras, seguem todos os procedimentos, se adaptam em qualquer ambiente. Inclusive, a criança adaptada reparou que a minha imagem está no lugar errado. Então, ela sutilmente está liberando aqui o slide para vocês conseguirem ver. O adaptado ele é identificado pela sua comunicação mais simples, mais sutil, e ele não gosta que você invada o espaço dele, invada a vida dele. Ele tem um mundo privado muito bem definido. Alguém com uma criança adaptada muito alta tem dificuldade em estar em posições de liderança, em expressar ideias da melhor forma possível ou em fazer muitas amizades, porque ela é muito mais reprimida. Esse nome criança adaptada vem pelo fato dela conseguir se adaptar nos ambientes e quase não ser notado. E lembrando que todos nós temos todas as personalidades. Sabe quando você chega num lugar que ninguém te conhece e você fica mais sutil, mais observador, repara nos detalhes? Nesse momento a sua criança adaptada está florescendo para que você se adapte àquele ambiente. Quais os maiores desafios que a criança adaptada enfrenta? Ela é uma das personalidades mais depressivas, porque ela guarda tudo para dentro de si. Ela tem dificuldade em expressar seus sentimentos e acaba guardando muito rancor e prejudicando os seus relacionamentos. A criança adaptada, pela dificuldade de falar os seus sentimentos, pode acabar também levando por anos a fio relacionamentos abusivos, relacionamentos que não fazem mais sentido para ela. Ela acaba sendo uma pessoa depressiva, extremamente submissa. Às vezes ela precisa ser empurrada por alguém para atingir um objetivo na vida ou para simplesmente desempenhar bem uma função. Porque quando ela está desregulada, a criança adaptada acaba não agindo. Simplesmente, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço pela criança adaptada que Deus me deu. Então, a criança adaptada ela acaba tendo essas dificuldades, podendo até se tornar alguém sem sal. Mas e se você é criança adaptada, tem algum recado? Tem como melhorar isso? Calma, jovem gafanhoto, tem sim. E meu recado é para você agora, criança adaptada. Então você aí que está assistindo que é criança adaptada, saiba que todas as outras personalidades que a gente viu e vai ver estão dentro de você. Você também consegue desenvolver seu pai crítico, seu pai protetor e a criança livre que a gente vai ver aqui. Não se esqueça, não julgue o outro por causa das personalidades que estamos vendo aqui. Simplesmente entenda, aprenda, adapte-se. Utilize o melhor tipo de comunicação para a situação
que você está enfrentando. E, novamente, mais um vídeo aqui do meu curso Comunique no Estado da Arte, mostrando como uma criança adaptada reage. E aí, depois desse vídeo, vem comigo que eu vou pro quarto tópico, que vai te mostrar como é a nossa querida, amável, criança livre. Editor, coloca um monte de luzinha, coloca o mundo acabando aqui. Agora a gente vai iniciar a aula da criança adaptada. A criança adaptada, diferente do pai crítico, que vive para resultado, e do pai protetor, que vive para os outros, a criança adaptada vive para obedecer. O adaptado, ele geralmente é muito estudioso, conhece bastante coisas técnicas, ele é mais reservado e mais tímido. E quando alguém está no estado de ego da criança adaptada, ele vai falar pouco, vai escutar bastante, ele vai analisar tudo ao seu redor. Ele vai querer que tudo ocorra da forma que ele planejou, seguindo as regras. Ele dificilmente vai fazer algo fora do script. É alguém que vai ter dificuldade de se expressar, geralmente. E quando for se expressar, ele vai acabar até usando algum tipo de script para poder ter certeza de que o que ele está falando é correto. Inclusive, eu até anotei aqui que, de acordo com Eric Berne, a criança adaptada ela é bem observadora, ela geralmente é silenciosa, ela se adapta ao ambiente, por isso o nome criança adaptada. Ela é extremamente submissa, ela guarda muito as coisas para ela e ela não é de comunicar quando algo não tá legal. Ela acaba, às vezes, sendo muito depressiva e ela acaba, para algumas pessoas, sendo considerada alguém sem sal. Mas é impossível eu continuar essa aula com toda a criança adaptada, porque senão vocês não vão até o final. Eu inicio. A criança livre, meu amigo, tá cagando se você gosta dela ou não, tá cagando se é pra obedecer, tá cagando se os outros se preocupam ou não com ela. A criança livre, ela vive, sabe pra quê? Pra ela mesma, pra fazer o que ela quiser. Inclusive, pelo amor de Deus, tá mó calor aqui, desgraçado. Eu agora, como uma boa criança livre, vou abrir esse botão, vou ficar de boa, vou ficar tranquilo. Ela, inclusive, nem precisa de slide, entendeu? Nossa, calor do caramba, já abri esse botão, mas eu vou usar o slide porque, assim, achei legal essa senhorinha toda animada, toda simpática. A criança livre, diferente do pai crítico, que vive para resultado, do pai protetor, que vive para proteger, da adaptada, que vive para obedecer, a criança livre faz o que ela quiser. Inclusive, nossa, pelo amor de Deus, Michael, você organizou isso aqui de uma forma... Não gostei desse azul, tá? Sou criança livre, pra mim eu quero laranja. Beleza? Pronto. Agora sim eu tenho uma cor que representa a criança livre. Porque a criança livre, a comunicação dela é entusiasmada, ela é animada, ela encanta o ambiente, ela se conecta com as pessoas. A criança livre, ela exala alegria. Ela é uma das poucas personalidades que consegue motivar o ambiente a ficar animado e seguir o que ela diz. E como ela vive para ela, ela pode ter alguns desafios, como sendo alguém rebelde. Dentro da criança livre pode surgir uma personalidade conhecida como criança rebelde. Todo mundo quer a cor azul. O que a criança livre quer? Que é o laranja. Todo mundo escolheu laranja. Ela fala, não vou ser igual a todo mundo, vou colocar verde, porque eu não quero que você tenha a mesma opinião do que eu. Ela pode acabar deixando o clima tenso pelas suas manipulações, pode acabar prejudicando os outros por ser mais egoísta, e definitivamente quem tem uma criança livre muito alta não é muito chegada a números. Então a comunicação da criança livre, ela sempre vai ser expansiva, muito gesto, ela vai chamar a atenção por onde ela passa, vai ter uma vestimenta diferente. Jamais que a criança livre ela tá com essa camisa social num vídeo como esse, ela ia estar mais autêntica, do jeito que ela quiser. Mas bem, acho que já fomos muito criança livres por aqui, né? Vamos voltar pro azul? Vamos voltar pro conceito do vídeo? Então tá bom. Vou dar um recado pra você agora que tem a criança livre muito alta. Na real, acho que eu vou dar recado não. Sei não. Esse azul, inclusive, Mike, vamos voltar pro laranja. E a criança livre que manda nesse vídeo. Faça o que eu quiser. Não gostou? Fecha o vídeo. E quando você está falando com uma criança livre, a melhor forma de se conectar com ela é ser criança livre também. Coloca uma criança livre e um pai crítico para conversar, que vocês vão ver que esses dois vão se matar, porque eles têm objetivos completamente diferentes. E aí que entra o conceito de análise transacional. Eric Berne acreditava que essas 4 personalidades, tem mais uma que a gente já vai ver no final, elas transacionam entre si. E grande parte dos problemas e discussões da nossa vida ocorrem porque nós não nos adaptamos com outra pessoa. Se você tem um filho criança livre, cheio de energia, fala, e ele tem todo entusiasmo, e você chega e fala, olá, tudo bem? Meu nome é Michael, e nesse exato momento você tem que parar de fazer o que está fazendo. Capaz que ele te mostre o dedo e saia correndo. Então você precisa usar a linguagem de acordo com o estado de ego que a pessoa está. E nessas transações, que aí eu gravo outros vídeos falando sobre isso, sobre transações cruzadas, transações alternadas, é que surgem os problemas ou os acordos. E agora que você já conhece essas 4 personalidades baseadas em emoções, meu querido, você já consegue identificar isso na outra pessoa e adaptar a sua comunicação
Porque todas elas estão dentro de você. Exatamente. Você tem o potencial de ser cada uma dessas personalidades. E caso você queira fazer o teste, fazer uma análise transacional para ver a intensidade das suas personalidades, vou deixar um link aqui na descrição para você me chamar e eu aplico o teste para você, porque eu tenho uma mentoria, primeiro, gratuita de 1 hora para melhorar sua comunicação, posso aplicar o teste, e depois, se você quiser, eu tenho um acompanhamento com base nisso. E para finalizar, nós temos nosso querido, nosso amado adulto. Tá? Vou mostrar pra vocês o adulto, mas antes, eu como criança livre acabei de esquecer que eu faço o que eu quero. Eu vou pôr o vídeo aqui de eu agindo como criança livre no meu curso também Comunica no Estado da Arte, pra você entender um pouco melhor a comunicação da criança livre. Corta esse soluço aqui na edição, viu, editor? Michael, vamos gravar? Opa! E aí, pessoal? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Aqui, ó, taça de milhões, hein? Já tava esquecendo, tem que gravar a aula mesmo, né? Hoje a gente vai falar da quarta personalidade, a conhecida melhor, a incrível, aquela que não se preocupa com os outros, não se preocupa em gerar resultado, não se preocupa em obedecer, aquela que faz o que ela quer, prazer, criança livre. A criança livre, ela tem uma comunicação espontânea, ela é expressiva, ela ri, ela brinca, ela faz o que ela quiser. Ela não tá muito preocupada se você vai gostar ou não, ela não tá preocupada se você gosta dela ou não. Ela simplesmente está preocupada em construir o melhor ambiente possível, em fazer o que ela desejar, em transmitir alegria. Ela tem muita facilidade com vendas, se conectar com pessoas, de fazer amizade. Ela é aquela pessoa que vira o centro das atenções, ela é o centro da festa. Você olha para uma criança livre e você sabe que ela é uma criança livre. Ela já tá agoniada de ter que estar usando uma camisa social como essa para poder gravar esse curso, porque ela queria estar gravando na praia, tomando água de coco, mas ela foi obrigada a gravar aqui nesse estúdio. Aí a gente faz o quê? A gente se adapta. A gente constrói, a gente tem que fazer aqui. Porque falaram, ó, tem que gravar lá a aula da criança livre. Eu parei aqui de tomar minha aguinha de coco, vim gravar essa aula. A criança livre, ela tem como objetivo satisfazer as suas vontades. Ela sim... Agora já fechei minha camisa como um bom adulto. Vamos entender um pouco melhor? Deixa eu até voltar para azul aqui, que a criança livre tomou conta. Aqui o que acontece? Ela acha que manda aqui no vídeo, né? Vamos lá, vamos começar a falar um pouco do adulto. E é interessante, vou até compartilhar a tela aqui, puxar um pouquinho para cá, que o adulto, diferente de todas as outras personalidades que são movidas por algum tipo de emoção, o adulto, ele não é movido por nenhuma das emoções. Muito pelo contrário, o adulto é a única das 4 personalidades que é baseada na razão. O adulto controla todas as personalidades. O adulto, ele é ponderado, polido, educado, analista, observador. Ele consegue usar a melhor personalidade dependendo da circunstância. Se você tá brincando com uma criança, ele vai ser criança livre, vai zoar, vai mudar de cor, vai colocar até luz de balada. E aí, de repente, ele vê que a esposa dele não tá legal, ele vai ser empático, ele vai ser observador, assim como um pai protetor. Vai abraçá-la, vai dar um carinho. Quando ele chega na escola do filho, ele vai ser mais adaptado, observar a sala, observar os professores. E quando o bendito do moleque for pôr o dedo na tomada, ele vai pedir pra tirar o dedo da tomada com muita firmeza, como um pai crítico. O adulto, ele tem o poder de controlar as personalidades e é a única dessas 4 personalidades que pode ser treinada ativamente através de técnicas e tarefas para você conseguir utilizar de forma mais saudável cada um dos outros estados do ego. Mas nem tudo são flores, meu amigo. Não é porque o adulto pode controlar todas as outras que ser 100% adulto o tempo todo é algo positivo. Se você acabar sendo adulto o tempo todo, você pode se tornar alguém frio, calculista, robótico, sem emoção. Sabe aquela pessoa que você não chama pra balada porque simplesmente ela é racional o tempo todo? Então até mesmo o adulto precisa ser temperado com sal junto com as outras personalidades para a gente poder ter uma comunicação alinhada, se conectar com pessoas, ter uma vida mais alegre, mais colorida. Lembrando que o objetivo desse vídeo era o ser o mais sucinto possível para explicar todos os estados de ego, todas as personalidades, como elas são úteis, como elas ajudam na sua comunicação, tá? Para que você consiga ter um panorama geral. Quer se aprofundar? Me chama aqui no WhatsApp e eu vou ter o prazer de poder te ajudar nesse aprofundamento. Eu procurei ser o mais sucinto possível sobre as personalidades, sobre o egograma, mas você que está pesquisando aqui no YouTube e encontrou esse vídeo, já conseguiu ter um panorama geral do que são as personalidades, como elas afetam, como elas se comunicam, como elas se portam. E eu não vou pôr um vídeo aqui do meu curso do adulto, porque durante o vídeo todo eu fiquei mudando de personalidade. E essa é uma característica do adulto. Se você quiser mais vídeos sobre esse, se você gostou do vídeo sobre o egograma, para me motivar a gravar mais,
deixa seu like, se inscreva-se no canal, curta e compartilha e deixe o seu comentário falando o que você quer aprender sobre egograma. Quer um vídeo mais detalhado da criança livre? Ou do pai crítico? Ou quer aprender a fazer o teste? Quer entender como isso afeta seu relacionamento amoroso? Como isso te afeta na empresa? Deixa aqui no comentário que eu gravo esse vídeo pra vocês. Tá bom? Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, por estar até aqui, por aprender a comunicar no estado da arte. E vejo vocês no próximo vídeo.